Então, a exemplo do nosso irmão, vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos procurar ser obedientes a Deus, necessitados de Deus. É muito importante essa palavra necessitar, né? Precisar dele. Não caminhar sozinho, estar sempre junto dele. Nesse necessitar de Deus, é interessante o esvaziar-se, né? Se necessitamos dele, o que está em nós não é importante. Então vamos esvaziar, se desapegar de tudo, para que ele possa nos preencher completamente, em tudo. Então abra a porta do seu coração, deixe ele entrar, deixe ele fazer morada definitiva em cada um de nós. Converse com ele, coloque a sua intenção para esse momento. Peça que ele venha nos animar essa noite, aumentar um pouco mais a nossa fé, abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos um pouco melhor das suas verdades, dos seus ensinamentos. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Lucas, capítulo 16, do 19 até o 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso,
há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai, Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, peçam a Deus que ilumine a cada um de nós, né? Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto, gente, deu para dar uma lidinha? Vamos refletir então, procurando trazer para a vida, para a fraternidade, né, esses ensinamentos de hoje. Vou dar um pequeno início e vocês continuam. Então esse evangelho aqui, Jesus, ele se dirige aos fariseus, como diz aí, logo no início, né? Por quê? Porque os fariseus, eles se vestiam bem, eram pessoas ricas, né? Poderosos, né? E viam na riqueza, no poder que eles tinham, né? Como se fosse uma graça de Deus. Eles tinham aquilo porque eles imaginavam, né? Porque eles são agraciados de Deus, né? E aqueles que não têm nada, os pobres, né? Vamos dizer assim, são amaldiçoados por Deus, vamos dizer assim, né? Ao pensar deles, né? Não tem nada, não receberam essa graça de Deus, né? Então eles não ligavam para as pessoas pobres, né? Porque são pobres porque Deus não abençoou, né? A cada um deles, vamos dizer assim, né? E eles não, eles eram abençoados, por isso que eles eram ricos, né? Daí então vem aí Jesus e vem contar essa parábola para eles, né? Do Lázaro e do pobre, né? Mas olha que interessante, né? Quantas coisas, né, que tem nessa parábola importantes, né? Não vou falar de tudo, mas vocês vão pegando aquilo que eu não for falando aí, ou vão repetindo, né? Vão ver o que vai sair aí, né? Então esse homem rico, né? Interessante que, primeiro ponto importante, esse homem rico não tem nome, tá certo? E o pobre, que lá está sentado no chão, buscando receber as migalhas, ele tem nome, Lázaro, né? Então, ele queria matar a fome com os restos que vinha da mesa e nem isso era dado para ele, né? Depois, esse homem rico veio a morrer e o pobre também, né? Diz aqui que o homem rico foi enterrado e o pobre foi levado pelos anjos. Olha a diferença, né? Então um foi enterrado e o outro foi levado pelos anjos. E no lugar de tormento agora, né? Onde está esse homem rico, ele consegue ver lá esse pobre, né, o Lázaro, junto com Abraão, e pede
Pede para que, pelo menos, né, traga um pouco de água, né, para matar a sua sede. E nem isso é dado para ele. Depois ele pede para os seus irmãos que ficaram na terra, né? Agora é que ele consegue perceber, né? É bonito isso. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós não conseguimos perceber as coisas de Deus, coisas do alto. Mas ao morrer, você percebe, né? Você vê os erros, consegue perceber os seus erros e só que já é tarde. Já é tarde. Você não consegue mais fazer nada, né? Você está ali, o tempo de você fazer algo já foi. O que é isso, né? É por isso que nós precisamos rezar pelos mortos. Olha que interessante como o Evangelho de hoje esclarece para nós. Esse precisar rezar por aqueles que já partiram. Porque o tempo de fazer alguma coisa é agora. Depois os olhos se abrem e daí você consegue perceber os erros, mas aí já é tarde. É por isso que nós estamos aqui nesse mundo, porque Deus quer que cada um de nós venha a dizer o sim de que nasça no coração, né? Sem entender de nada, sem ter nenhum conhecimento, né, do que está lá no futuro. É a fé. E pela fé você tem que dizer, né, esse sim de coração. E muito bonito essa passagem, que vai esclarecendo para nós esses pontos importantes. E então, ele pediu para que, pelos seus irmãos, agora ele pede pelos seus irmãos, para que possa se desviar desse caminho de erro que ele levou, que seus irmãos também estão levando, para que não caia no mesmo lugar que ele caiu. Agora ele está fazendo a parte certa que deveria ser feito, né, já na terra, aqui vivo, né, lá no céu, que ele venha a pensar diferente, né, que devia ter pensado assim quando estava vivo. Né. Mas aí Abraão fala, não, entre nós há uma grande distância e aqueles que estão lá embaixo não vão receber, né, essa ajuda, porque não adianta, né? Mais ou menos assim que ele falou, não adianta, eles não vão acreditar. Mesmo que viesse uma pessoa lá falar com ele, né, daqueles que já morreram, ele não iria acreditar. Né? E tanto isso é verdade que hoje Jesus Cristo ele ressuscitou dos mortos e nós não acreditamos ainda. Né? Vamos dizer assim, o ser humano ainda não acredita. Né? Então, o que adianta? Né? Não adianta nada. Né? Então, a fé que faz esse movimento, a fé que nos salva, né? Vamos dizer assim, que vai nos trazer para essa salvação, e aquilo tudo tem que vir do coração. Coloquei um pouquinho, mas tem muitos detalhes bonitos, coisas interessantes que vocês podem colocar aí. O que vocês têm a dizer? Aqui nesse evangelho aqui, você falou que não tem nome, também me chamou a atenção isso daí, né? Que o rico não tem nome, né? Eu vejo esse evangelho assim, começa a ler, aí você começa a trazer para o dia de hoje, aí você vê assim que esse evangelho aqui ou pode ser, né? Ou como um evangelho da indiferença. Né? Como os ricos têm, ou tem até a vida nós pobres também, né? Para a gente, o evangelho, para mim, o evangelho da indiferença. Quer dizer, o rico faz a indiferença entre a sua riqueza e a pobreza. E interessante que a indiferença do rico estava tão perto que você vê aqui que fala que o pobre estava na porta, né? Eu entendi que isso aqui na porta, que eu pude entender assim, que quer dizer que está perto da gente. Né? Está bem perto, quer dizer que está à porta. Então, estando bem perto, às vezes eu tenho a minha indiferença.
Daí você tenta trazer assim pro dia de hoje, né, que eu pude entender. E assim, Jesus não tenta dizer que, tipo assim, que eu não posso ser rico, que eu não posso, mas é o que eu faço com a minha riqueza, né, com os bens que eu tenho. O que eu faço? Se eu sou um homem rico, o que eu faço com a minha riqueza? Né? Às vezes tem aquelas pessoas que são ricas, tem a indiferença, mas tem aquelas que são ricas que ajudam a todos. Então, está em cada um, está em cada pessoa, né? Às vezes, esse rico que Jesus fala, tem, se a gente for colocar assim, tem vários sentidos, né? Se a gente for pegar, tem vários sentidos. Ser rico tem a ver com o sentido de não escutar os outros, somente escuta a si mesmo, só pensa nele, né? E às vezes também ser rico é aquela pessoa que é rico em sabedoria, um exemplo assim. Então, então nesse evangelho de hoje que eu pude chamar a minha atenção quando Jesus está falando aqui, ser rico é o evangelho que dá indiferença, ser indiferente. Às vezes a nossa indiferença está batendo a porta. E é interessante que também aqui no evangelho fala que os dois foram, né, enterrados, né? Você vê que Lázaro está com Jesus e o rico sofrendo, né? É interessante assim que eu pude entender também que esse sofrimento, não sei se eu estou certo, mas que eu pude entender, trazer para o dia de hoje, que está no inferno, sofrendo o inferno, o rico, depois que morre. Aí é interessante que Jesus também está no inferno, lá, olhando aquelas pessoas que sofrem. Mas é interessante que você vê que as próprias pessoas buscam as coisas erradas, buscam por opção, se for falar assim, né, o inferno. Então, está nas nossas escolhas, né, que eu pude entender. Cada um tem uma escolha e às vezes a gente paga o mal, né, paga o preço, né, por aquilo, pelos erros das nossas escolhas. A gente acaba pagando o preço. Isso é que eu pude entender um pouquinho, uma breve. Pegando a sequência do Wagner aí, muito boa, muito interessante, ele coloca a situação de indiferença, né? O maior pecado da humanidade é justamente a indiferença. Ele é exatamente o contrário do amor. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Nesse trecho, nós vemos aqui que ele começa, né, exatamente com um abismo. Começa com um abismo. Os dois extremos. O rico, né, coberto de púrpuras e joias, de alto luxo, e o mais renegado da sociedade naquele tempo, que era o Lázaro, que era o portador da lepra, né? Então esse era o símbolo do último degrau da sociedade, né? Era o leproso. Então, entre esse rico, né, e o Lázaro tem um abismo social. Ele não percebe, exatamente o que o Wagner falou, né, que eu concordo também. O Lázaro é indiferente para ele. Ele não percebe aquela condição de miséria, né, de discriminação pela doença e pela pobreza, né? E ele precisava comer as migalhas que caíam da mesa dos ricos. Mas nem isso o rico percebe, né? Olha que colocação que Jesus coloca aí, que exemplo, né? Que nos fica bem claro, né? A distância entre o rico. Não é pecado ser rico, o Wagner falou bem, não é pecado nenhum ser rico, né? Desde que você não perca a visão daquele que é teu irmão igual a você, né? Que está numa condição bem inferior, né? E não ter culpa de ter doença. A culpa de ele estar doente naquela condição não é dele, né? Então, o rico não percebe, não tem essa percepção, né? Ou seja, não faz nada, né? Continua vivendo na riqueza, né? Aí aparece um segundo abismo, né? Aí, exatamente, né? Essa distância entre o rico e o pobre, no primeiro momento, né? São os dois extremos da sociedade e já é um abismo entre eles, social, né? Acontece a morte
né? A morte aí ela tem um significado de igualdade. Aí acabou, não tem mais diferença. Todos os dois vão morrer da mesma forma, vão morrer, não é? Fisicamente morrem, né? Morreram os dois. Aí não existe mais diferença. O pobre já não é mais pobre, também não é rico, e o rico também não é mais rico, mas também não é pobre. Aí é que aparece que a questão da igualdade, né? Para Deus, todos nós somos iguais, né? Nós que criamos essas diferenças sociais. Então eu coloco aqui que a morte é a mesma para ambos, né? Ou seja, coloca os dois nas mesmas condições de mortais. E aí não há mais distinção social. Aí acabou. Aí são todos iguais. Né? Porém, o que era importante, né, o luxo, a riqueza, né, agora não tem mais valor. E o que não valia nada, né, aquela migalha, né, ela caía no chão, agora uma gota de água, a ponta do dedo do pobre, passa a ser mais importante que toda aquela riqueza. Olha que inversão. Né? E justamente é o Lázaro, aquele que estava na parte de baixo, né, no último degrau, na última escala social, né, da humanidade, né, é aquele que pode saciar a vontade do rico, que é a ponta do dedo para molhar a língua. Olha isso aqui. Isso aí mexe com a gente, né? Mas apesar de tudo, olha que interessante, né? O rico naquela condição, né? O ex-rico naquela condição, né? Ele ainda ele está preocupado com a vida dos irmãos. Olha só. Ele está preocupado com os irmãos que estão lá, né? Que não quer que os irmãos venham para onde ele está agora, nessa condição que ele está agora. Percebe que coisa, né? O rico, como é que é? Meu pai falava, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Né? O rico não deixou a arrogância, né? Não deixou aquele aprisionamento com o dinheiro, com o poder, com o luxo, né? Embora esteja lá, né, no abismo, né, naquele lugar que é intransponível, né? Consegue ir para o lado de lá de jeito nenhum, o dinheiro não vai comprar. Mas ainda ele tenta, né, evitar que os irmãos vão para aquele sofrimento. Olha que interessante. Aí pede, né? Olha, vocês têm a oportunidade, não é justo, né? Olha aí que está a justiça, né? Tem lá os profetas, eles que ouçam os profetas. Aí agora entra a indiferença de novo, né, Wagner? Eles são indiferentes aos profetas, né? Porque os profetas vão falar coisas para eles que não é interessante. O importante é a vida luxuosa, de conforto, né, de prazeres que estão vivendo nesse momento. Então não ouve a voz dos profetas. Então o que traz para nós, né? Os irmãos deles têm ouvido para escutar, mas não querem ouvir, né? Então, fica aqui a mensagem, né? É preciso, né, a gente ouvir as propostas do Cristo, de Jesus, aqui. A gente tem que ter ouvido para ouvir aquilo que Jesus vem nos mostrar e nos apresentar, para que o que nós ouvimos aqui, vivenciamos e vivemos aqui, continue após a morte. Precisamos dar continuidade nisso após a morte. Né? Então a gente traz para os dias de hoje, né? E a gente olha para Francisco, né? A gente olha para Francisco. Francisco era rico, tinha o conforto, uma vida, né? Mas ele ouviu a voz de Jesus, né? E se faz um pobre também. Só que ele, a maneira dele sofria com a pobreza, né? Com a injustiça, né? Então essa leitura aí de hoje é a questão das injustiças humanas contra a justiça divina. A justiça divina não falha, mas a justiça, entre aspas, humanas, sociais, né, nos levam realmente à indiferença, né, ao pecado da indiferença. Porque nós temos ouvidos e não ouvimos. Né? Eu acho que esse é um exercício interessante para a gente fazer, né? Apesar da gente não ser tão rico assim, né? Mas a gente tem que olhar para aqueles que estão em condições de injustiça, sobretudo.
e fazer alguma coisa, né? Eu penso isso que a leitura de hoje veio a me dizer. Um texto atual, né? Rico e pobre. Quando eu comecei a ler esse texto, me veio na mente que toda segunda-feira, quando eu chego no serviço lá, tem o varejão, né, lá perto do escritório, e tem aquela fila lá no varejão, na parte de trás. Uma fila lá. E um dia eu fui lá perguntar pro Arlindo. Falei, Arlindo, o que é essa fila aí fora? Né? A fila tá do lado contrário do varejão. Ele falou, é que hoje eu dou todas as legumes que eu não vou conseguir vender. Né? Então eu comentei com a minha irmã, falei, ainda tem gente passando fome, né? Porque para ir lá, ficar na fila, pegar um legumes que ele vai ter que jogar metade no lixo e ele só vai aproveitar metade, porque ele tá jogando fora porque está comprometido aquilo lá. Então é um texto atual que a gente está vivendo hoje, né? Muita gente com muito e muito sem nada. E o que me chamou a atenção aqui é os abismos, os dois abismos. O abismo durante a vida, quando a pessoa estava viva, e o abismo após a morte, né? Então, isso me chamou a atenção. Esse abismo que tem entre o rico e o pobre, é o que o Luizinho falou no começo, né? Que a gente tem que abrir o coração, abrir a mente e buscar as coisas de Deus. Então, esse texto, ele também está nos levando a uma conversão. Porque se esse rico não se converter, ele não converteu, né? Mas se a gente não se converter, a gente vai cair nesse erro aqui, né? E outra coisa que o texto leva é a partilha. Se o rico tivesse se convertido, tivesse aberto o coração e a mente tivesse mudado o jeito dele pensar, que nem Francisco, teria partilha. Porque o Francisco, ele conseguiu. Eu acho que ele conseguiu essa partilha. Todo mundo tinha vez e voz junto com ele. E aí, eu fiz uma pergunta para mim mesma. Eu vejo todos esses problemas, a gente vê todos esses problemas, às vezes as pessoas até, você sabe, de repente você faz uma vaquinha lá na igreja, vamos fazer uma vaquinha, tem que levar uma cesta básica para a pessoa, né? Então, eu fiz uma pergunta para mim. Eu vejo tanta injustiça, o que eu estou fazendo para mudar isso? Foi isso aí que eu vi hoje. Aonde eu estou mudando? A gente lê o Evangelho, mas eu estou fazendo alguma coisa para mudar isso aqui? Eu li, eu não sei, hoje eu lendo esse Evangelho e eu procurando um pouco, né, sobre ele, eu achei lá, agora não lembro direito, mas teve um santo, né? Acho que o Luizinho até poderia ajudar um pouco. Que ele sempre, toda manhã ele dizia: a quem eu vou ajudar hoje? Né? Tem um santo aí, o Mário deve saber também. Que diz que toda manhã ele dizia, não sei se é Santo Agostinho, será? Não tô lembrado agora. Então acho que isso é pra gente, é pra nós, né? Porque é só com a caridade mesmo que a gente vai conseguir ter o céu. Ao contrário, vai ser difícil, né? A gente tem que ter amor, caridade, porque senão a partilha com o irmão, porque senão vai ser complicado. Me veio a lembrança do velório lá da rainha, né? Que foi enterrada antes de ontem. Olha a fortuna que eles têm, né? Estava falando, né? Da divisão da fortuna dela. Gente do céu, é muito dinheiro para algumas pessoas só. E as outras, quantas outras passam necessidade? Não é certo, né? Isto não é certo. Acho que Deus não quer isso. Ele quer igualdade para todos, né?
eles estão vendo lá, calculando as joias, as coisas que ela tinha, as terras dela, tudo. Gente, é demais, né? Então, é para a gente pensar mesmo, para refletir. E a gente fazer a nossa parte, realmente, a quem eu vou ajudar hoje. Eu acho isso muito, fica para nós, essa frase. Isso daí. O Evangelho de hoje ele fala bem, né, dessa parte aí, né, do rico, né? Do rico, do pobre. Você vê que naquele tempo, né, no tempo de Jesus, já existia, né, essa vida, né? A vida após a morte, né? Então, é bom pra gente refletir, né? Refletir sempre tá procurando fazer o bem, né? Sem acumular riqueza, né? Porque a gente não vai levar nada daqui, né? Jesus ele não é contra a riqueza, né? Ele é contra o acúmulo, né? Porque quando se acumula, outra pessoa vai estar passando necessidade, né? É triste, né? Você vai no centro das grandes cidades, é uma dor que dá no coração, né? Você vê famílias inteiras, né? Antes você via uma, duas pessoas, né? Hoje é famílias inteiras, né? Essas pessoas são os Lázaros de hoje, né? Essa sociedade tá deixando, né? E cabe a nós seguir exemplo, né? De Jesus. Você sempre fazer o bem, né? Procurar ser justo, não acumular as coisas, né? Ter somente o necessário, né? E com certeza o que a gente puder ajudar também, achei um gesto muito bonito, né? Dessas pessoas que fizeram doação, né? O Luizinho postou, né? Dos equipamentos, né? De hospitalar, né? Tem muita gente que precisa, né? Somente gente que não tem condições, né? Então, é um gesto que mostra que a gente deve seguir mesmo, né? Esse caminho, né? De partilha, né? Eu sempre achei esse evangelho meio complicado, mas não estou conseguindo, assim, formular a pergunta da minha dúvida, assim. Mas hoje, depois esclareci um pouquinho mais, o que deu para entender mais, assim, é que isso vem provar mais uma vez para nós, né, que não vai levar nada, né? Dessa vida a gente não vai levar nada de bens, né? A gente só vai levar o que a gente fizer de bom, a caridade que a gente fizer. Vai, bebê. De bom aqui a gente vai levar, a gente vai levar nada. Ficar tudo aqui. E o rico aqui não adiantou nada, toda a riqueza que ele tinha, ele não levou nada, estava lá em tormentos, né? E depois que for, não tem mais o que fazer, não adianta, né, pedir, implorar como ele fez, né?
e não vai resolver. Você vai levar mesmo tudo de bom à caridade. O que a gente fizer de bom, o que a gente vai levar mesmo. Então, está provando mais uma vez para nós isso, né? Vai ser mais que isso mesmo. Não vai levar nada daqui mesmo. Só vai a nossa alma e o que a gente fizer de bom, a caridade, o que a gente fizer de bom, o que a gente vai levar. Muito bem. O que eu achei bonito também ele falar assim, né? Filho, né? Chamar aquele que está lá sofrendo lá, vamos dizer assim, entre aspas, no inferno, né? Chamar de filho, né? Filho, olha que bonito. Filho, você teve tudo, agora o outro não teve nada. A posição ainda carinhosa, né? Daquele que está lá sofrendo lá no inferno, vamos dizer assim, né? Mas foi opção dele, né? Como vocês disseram, foi opção dele, ele escolheu. Então, pensando nas coisas que vocês falaram, na desigualdade, né, social, né, que a gente vê acontecer, vocês falaram, né, Marcelo falou das grandes cidades. Ontem a gente assistiu um filme que mostra um pouco a situação na Índia, né? E aí assim, acho que aqui a coisa é feia, mas quando a gente vê esses lugares, parece que na África, né? As pessoas passam fome, e aqui passa fome, mas é uma situação pior. E aí eu estava pensando assim, né? Que Deus criou o ser humano, né? Para ter dignidade, né? E então ficou na minha cabeça aquela música assim, né, que fala, né, os cristãos tinham tudo em comum, repartiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam, né, com amor no dia a dia. Então, né, que mundo, né, que a gente vive. Se Cristo ensinou, né, a partilha, ensinou que todas as pessoas têm que ter dignidade, têm que ter um mínimo, né? Todas as pessoas têm direito, né? E tem gente que não tem o que comer, então assim, tá errado, né? Tá errado. O Evangelho vai mostrar assim que a ganância, o resultado, né, do que é a pessoa ser ganancioso e querer acumular e querer. Então, a Ilza falou que cada um tem que fazer a sua parte, cada um de nós tem que fazer, e todo dia realmente a gente tem que falar, né? Como que eu devo viver hoje, né, o Evangelho? Como que eu devo dar testemunho hoje, né? E a gente tem que abrir nosso coração realmente para aquele que está na margem, que está precisando, e a gente tem que fazer também mudar um pouco, talvez, né? Assim, eu acho que está na nossa mão, né? Nós estamos chegando na eleição, né? Daqui a 2 semanas nós temos eleições e temos que pensar, sim, em quem que a gente coloca nesse governo, meu Deus do céu. Somos responsáveis, né? Pelo que acontece no mundo, né? Então, acho que cada um tem que pensar e refletir como que a gente vai fazer para... o que Deus espera, né, de nós, né? O que nós temos que fazer para mudar a estrutura, né? Para mudar as coisas para as pessoas. E abrir realmente o coração, né? Eu acho que é isso. O Evangelho mostra o que acontece, né, com aquele que é ganancioso, que só quer tudo para si, né? O Wagner falou, né, que não é não ter nada, né? Todos precisam ter um pouco, né? Todos têm que ter dignidade. E a Ilza falou da situação lá na Inglaterra, né? É humilhante, né? A gente vê assim, né?
pessoas com tanto, né? É uma coisa... a gente nem sabe o que pensa. Eu falei do filme, né? Olhando um pouco a Índia, e aí se a gente for ver, né? Determinados países também, que as pessoas morrem, né? Bom, a gente assiste, é só assistir Madre Teresa de Calcutá, né? Mas aqui também no nosso país, né? E a gente precisa ser São Francisco, ser Irmã Dulce, ser todos aqueles que assumiram, né? O cuidado, o carinho com aqueles que não têm, e viver essa partilha. Acho que se nós cristãos, né? Porque é engraçado, né? O Brasil é o maior país, né? Católico, né? Era para ter, se nós somos cristãos, né? De verdade, não era para ter fome no nosso país, não era para ter desigualdade no nosso país, né? Eu acho que a gente não está dando testemunho verdadeiro, eu acho, né? Tem alguma coisa errada conosco, eu acho. Hoje eu não ia entrar nesse campo, mas a Cris puxou, eu estava quieto aqui me controlando, né? Aí não tem jeito, né, Mário? Hoje nós somos aqui diante dos nossos olhos, ao nosso redor, 33 milhões de pessoas, né? Saqueando o caminhão de osso para tentar fazer uma sopa. Uma condição talvez pior que a do Lázaro. O Lázaro ainda tinha esperança de cair algumas migalhas na mão dele, né? No entanto, a gente tem que perguntar, será que nós estamos ouvindo a voz do profeta, do nosso profeta maior, que é Jesus, né? Na verdade é o próprio Deus. Será? Diante de 33 milhões de aqui, no maior produtor de alimentos do mundo, né? Nós estamos aqui no olho do furacão capitalista, né? Que é exatamente o sudeste do Brasil. Agora vocês imaginam fora daqui, né? Um pouco mais abrindo o raio, né? Nossos irmãos do norte, do nordeste, Amazônia, né? Né? E a gente, será que a gente pode fazer alguma coisa? Então, a única coisa que a gente pode fazer de mais rápido, é exatamente a urna eletrônica, né? É uma esperança. É uma esperança. É a única que nós temos no momento, assim, do ponto de vista humano, né? Lógico que a nossa esperança é a nossa fé, né? A maior esperança nossa é a fé. Mas já, a gente tem que ir para a urna e pensando em Deus, né? Me ilumine, né? Para que essa situação de tanta desigualdade possa diminuir, né? E terminar, a gente sabe que não vai terminar, né? Mas não pode ter tanta distância assim, né? É muito, muito ruim. Não é, a falta da dignidade é um negócio, pior doença que existe, né? Quando se é tirada a dignidade de uma pessoa que é igual a gente, irmão da gente, igualzinho, não tem diferença, né? A gente está falando exatamente isso aqui de Lázaro e do rico, né? Tem diferença para Deus. A morte é a maior demonstração disso, né? Foi em condições iguais, morreu, os dois morrem. Quer dizer, Deus quer mostrar que são todos iguais, né? Mas a gente tem ouvido, né? Para ouvir os profetas enquanto é tempo. E depois, aí não dá mais tempo, não fazer nada. Do lado de lá a gente não vai conseguir fazer mais nada. E aí, Mário? Aí, esses dias eu tava vendo, apareceu pra mim lá, aí comecei fala assim que não, tava falando assim, uma pesquisa que recentemente, fala assim que as 6 pessoas mais ricas do país, né, estão com as riquezas de 100 milhões de brasileiros mais pobres. As pessoas mais ricas estão com as riquezas de 100 milhões de brasileiros mais pobres do país. 6 pessoas estão com a riqueza. Aí você já vê esse evangelho já fala, né? Essas 6 pessoas aí podia fazer a diferença, né? No país. Mas não fazem, né? É como o evangelho da semana passada, né? Você vê que fala como a riqueza, que fala no começo, né? Que
Não importa que você seja rico, né? Mas que você, igual no Evangelho da semana passada, que a riqueza não te atrapalhe. Começa a pegar as pessoas na riqueza. Dinheiro pega. Mário, e assim, eu vejo assim, nós estamos numa situação tão difícil, né? É só na oração, né? Nós vamos ter que rezar muito, porque nós estamos sem muita... o que estão oferecendo para nós dá para acreditar muito, né? A gente não... nem de um lado, nem do outro, nem outro. A gente não consegue uma pessoa que realmente a gente fala, esse é uma pessoa de fé, uma pessoa que pode melhorar esse país, né? É uma situação assim tão difícil que a gente está numa... eu principalmente estou, eu vou ter que rezar muito para chegar lá na hora e voltar, sabe? A gente vê outras pessoas com eles, né? Pessoas, de um lado tem o bom, mas tem o ruim, do outro tem a mesma coisa. Então, a gente gostaria que entrasse alguém realmente com fé, uma pessoa realmente de caridade, uma pessoa, né? Mas vamos rezar. Deus sabe, né? É o que o Luizinho sempre fala. Ele não vai abandonar nós, né? Vai encaminhar a gente. Então vamos agradecer a Deus por tudo que aconteceu esta noite, com a certeza de que não somos nós, mas foi Ele que fez tudo isso acontecer. Então vamos dizer todos juntos: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a fraternidade, né? Pense em alguém que esteja precisando dessa bênção de Deus, uma pessoa, uma família, quem vocês desejarem. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vamos levar essa bênção para essas pessoas, não importa onde esteja, né? O Senhor esteja convosco. Ele está Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.